Olá, boss, tudo bem com vocês? Então, vim aqui hoje trazer um vídeo muito pedido lá no meu perfil do Instagram, que é como que você faz uma maquiagem sem você ficar com cara de palhaça, sem você ficar com cara de que não soube utilizar bem a maquiagem. Ao longo desse vídeo eu vou explicar para vocês muitas coisas sobre produtos que eu utilizo, a forma como eu aplico, e vou ensinar a fazer uma maquiagem bem clássica, bem leve para o seu dia a dia, e que você com certeza vai se sentir muito bonita com ela, certo? Comenta aqui embaixo depois se você gostou do vídeo, fique até o final para que você consiga entender tudo que eu passei ao longo desse passo a passo. Também vou deixar aqui embaixo para vocês alguns links da Amazon, dos produtos semelhantes que eu encontrei ao que eu utilizei na maquiagem. Se você tiver interesse, às vezes, de adquirir algum produto, né, ou você realmente não tem maquiagem, não se maqueia ainda, tem dúvidas, vou deixar aqui embaixo para vocês a lista de produtos ali também, tá bom? Um beijo, então, e vamos começar o vídeo. Certo, então. Aqui eu tô com a minha pele limpa e sem nada na pele ainda. Tipo, eu só lavei, eu uso a linha da Mary Kay há uns 10 anos já, mais de 10 anos. E eu usei o 3 em 1 para pele mista oleosa para lavar. E aí agora eu vou utilizar o hidratante com fator de proteção 30 para fazer a hidratação da pele antes da maquiagem. Eu acredito que ter esse passo de você limpar e hidratar faz total diferença antes de você fazer uma maquiagem. Muita gente acha que minha maquiagem não dura, minha pele é ruim, ou né, não usa maquiagem porque não gosta do resultado na pele. E normalmente isso acontece porque a pele não está hidratada. Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado de hidratar e também usar o protetor solar, né, diariamente. E ele vai também manter a pele mais saudável enquanto a gente está utilizando a maquiagem. Então, a gente vai primeiro hidratar. Por que é importante hidratar e por que as pessoas às vezes não hidratam e sentem muita diferença? Porque assim, ó, a gente vai colocar produtos em creme na pele. A gente vai colocar base, corretivo, né? A gente vai utilizar às vezes um blush, pode ser em creme ou em pó. E aí quando você passa, se a tua pele ela tá precisando de hidratação, ela vai sugar toda a água que tem nesse item, né? E aí vai acontecer de craquelar a sua maquiagem, né? Muitas pessoas às vezes usam base e a pele fica toda craquelada, ou a base parece que fica um filme por cima da pele que ela não se adere também na pele. E isso acontece às vezes porque a tua pele ela tá faltando hidratação e quando você coloca o produto na pele, ele vai sugar aquela água porque ele tá precisando e vai sobrar somente os componentes que são mais secos da base e isso vai fazer com que a base craquele. Então, você fazer o processo de preparação antes faz total diferença para que você consiga ter uma maquiagem bonita. Sem falar que a tua pele vai ficando ao longo do tempo mais bonita também. Então, você vai sentir menos necessidade de camuflar, você vai sentir mais confiança, talvez às vezes um dia que você não possa usar uma maquiagem. Isso faz bastante diferença no teu autocuidado do dia a dia. Eu, Damilis, não costumo usar base. No meu dia a dia, eu não uso base. Não sinto essa necessidade. A minha pele, eu gosto da minha pele, eu acho que a minha pele é uma pele boa. Ela é bem oleosa, mas eu não tenho muito furinho, muita coisa para cobrir. Eu tô com um pouco aqui, parece ser uma rosácea, mas eu não fui no médico para dar uma olhada. Mas dá para perceber que eu tô com uns pontos mais rosa aqui na pele, né? Isso acontece muito após gestação, né? Tem gente que tem melasma e tem gente que dá rosácea. Então eu tô sentindo assim que tá mais rosa essa parte aqui, mas não me incomoda também, não é algo assim que tipo faz muita diferença no meu dia a dia. Então eu uso só o corretivo e eu já sinto que encobre bem e fica de boa. Sem falar que normalmente corretivos, eles têm uma ação mais duradoura e também eles são à prova d'água. A maioria dos corretivos, eles têm ação à prova d'água. O que no dia a dia, para quem trabalha o dia inteiro, é muito eficaz. Você consegue manter o dia inteiro, suar, trabalhar, fazer suas coisas, sem se preocupar que a pele vai ficar saindo ao longo do dia. Então, normalmente eu prefiro usar só corretivo. De corretivo, atualmente, o que eu estou gostando mais de usar é a linha da Bruna Tavares. Então, eu estou usando esse corretivo aqui da Bruna Tavares. A minha cor é M20, eu sou um tom médio, né? Eu vou fazer outro vídeo até, quem quiser o vídeo, já comenta aqui embaixo para explicar sobre tonalidade de pele.
tá? Porque você precisa entender tonalidade e você precisa entender temperatura para que você consiga escolher as suas bases, os seus corretivos pela internet mesmo, né? Não tem necessidade de você provar necessariamente uma base a partir do momento que você tem um pouco de conhecimento. Então, eu vou gravar um vídeo aqui para vocês ensinando a parte de tonalidade de pele, de temperatura de pele, e isso já vai te ajudar muito a conseguir comprar pela internet ou até mesmo na loja, né? Você conseguir ir lá e comprar com mais propriedade a maquiagem para tua pele. Essa linha aqui, ele é um produto bem grande, ele vem bastante produto dentro. Eu não sei quantos ml mais ou menos ele tem, porque eu já joguei a caixinha fora, mas ele é bem grande. E ele tá na faixa de R$38. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo desse produto aqui que eu achei na Amazon. A Amazon entrega muito rápido e é super garantido, né? Normalmente eu nunca tive problema comprando na Amazon. E ele é um produto muito bom para vocês terem. E o outro que eu uso bastante é o Full Cover da LP Beauty, que é da Letícia de Paula. A minha cor dessa linha é a cor 4, gosto muito também. Ele tem alta cobertura, então ele é um acabamento um pouco mais seco. Então esse aqui ele é mais mate e esse aqui ele é um pouquinho mais acetinado, tá? Ele é um pouco mais, deixa a pele com um pouco mais de viço. Se a tua pele for seca, normalmente esse aqui ele vai craquelar um pouquinho mais. Se a tua pele for de normal, né, normal a oleosa, esse daqui ele já vai se adaptar também super bem. E se a tua pele for mais seca, esse aqui vai se adaptar melhor porque ele é mais emoliente, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho sobre produtos. Então, assim, ó, normalmente eu uso um desses dois. Hoje eu vou utilizar esse da Bruna Tavares, por ele ter um valor melhor para vocês adquirirem já agora no início, tá? Esse daqui, ele tá custando uma média de R$ 69,90 no site mesmo da LP Beauty, tá? E esse daqui é na faixa de 38, mais ou menos, e tem pela Amazon, certo? Então, vamos lá, vou aplicar já direto esse aqui. Uma coisa muito importante, vou também deixar aqui na descrição do vídeo algumas opções para vocês, é vocês investirem num bom kit de pincéis. Normalmente, o pincel é que vai fazer todo o trabalho na maquiagem de vocês. E a maioria das pessoas não investe no pincel, ele investe só na maquiagem e acaba não utilizando os pincéis. O pincel ele vai te ajudar a espalhar direito a parte de preparação, ele vai te ajudar a fazer toda a parte de contorno, blush, vai ser o que vai fazer uma sombra bonita. Então, assim, ó, ter um bom kit de pincéis é um excelente investimento. Sem falar que o pincel ele vai durar, se você comprar um bom kit, ele vai durar durante muito tempo e você vai poder utilizar sempre os mesmos pincéis, independente da maquiagem que você for utilizar. Né? Então, mesmo que você vai fazer uma maquiagem de dia a dia, ou se você for fazer uma maquiagem mais elaborada, os pincéis sempre serão necessários, certo? Para aplicar o corretivo, eu vou utilizar esse pincel, ele é da Mary Kay, e ele é em inglês, mas é tipo para aplicação de base, ele é o chanfrado da Mary Kay, né, kabuki eles chamam também, para fazer a aplicação da base. Ó, o pincel desse aqui, ele é bem grande, certo? Então, eu vou aplicar ele agora nos pontos mais estratégicos, ó. Vou aplicar primeiro aqui, região de olheira. Eu gosto de aplicar ele aqui, ó, nesses cantinhos que normalmente são mais avermelhados. O cantinho da boca, que normalmente também precisa dar uma camuflada. E aí eu faço aqui ó, uma risca só na horizontal na testa e uma na vertical na região do nariz. Isso aqui normalmente ele já vai me dar uma ótima cobertura de pele. Se você sentir às vezes que você tem um outro pontinho, por exemplo, aqui eu tenho as minhas maçãs do rosto estão mais rosadas por conta da rosácea que eu falei para vocês. Então eu acho que eu vou dar mais uma passadinha ali, só para garantir que ela não vai ficar evidente, tá? Mas é pouco produto e vocês vão ver que ele já vai cobrir perfeitamente a pele. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo agora, para que eu possa espalhar bem para vocês, e se eu sentir que eu preciso explicar alguma coisa, eu desacelero novamente.
Certo. Esse é o primeiro passo, já fiz a aplicação aqui em toda a pele. Eu cuidei bastante para quando chega nessa região assim, ó, a gente vem, ó, dando uma puxadinha no rosto assim, ó, que daí vai fazer ficar da mesmo tom. E aqui na região da testa também, ó, eu não chego aqui tão perto para não estragar o cabelo, né? Mas eu também venho, ó, puxando para não ficar efeito máscara. Aqui também, a região de orelha também tem que puxar, senão tu vai ficar com efeito máscara aqui nessa região da lateral. Certo? Então aqui, ó, já fica toda preenchidinha a pele. Uma coisa muito importante, igual eu falei para vocês, é sempre escolher um tom que fique bem certo com o teu tom, ó. Perceba como aqui não dá diferença do meu tom aqui pro meu tom aqui, né? Fica bem uniforme. Então isso faz total diferença na hora de você escolher uma maquiagem, tem que ser o teu tom, tá? Para fazer a parte dos olhos, eu estou gostando muito de utilizar essa paleta aqui, que é a Soft Nude da Ruby Rose. Ela tem um preço excelente pela qualidade, ela vem muitas cores, muitos produtos bem coringas, que vão desde uma maquiagem bem glam, quanto para uma maquiagem mais tranquila para o dia a dia, né? Porque ela tem esses tons que são bem básicos, e tem uns tons com bastante glitter, que vão até para uma festa, né? Eu posso fazer depois para vocês uma resenha só dessa paleta para vocês conhecerem mais, para vocês saberem mais sobre a paleta também, tá? Essa paleta eu estou utilizando ela quase todos os dias para fazer vários tipos de maquiagem. Não tem necessidade de você ter uma paleta só de sombras se você está começando a se maquiar agora. Você pode trabalhar bem também utilizando só os blushes, eu vou te mostrar depois como você pode fazer isso, tá? Para trabalhar com a sombra, a gente vai precisar de um pincel assim, que ele é um pincel de esfumar. Aí, pincel de esfumar, você pode ter de vários tamanhos. Se você está começando agora, eu indico você a ter um pincel de esfumar um pouco menor. Esse pincel aqui de esfumar, ele também é da Mary Kay. Ele é uma coleção mais antiga, mas eu sei que a Mary Kay tem pincel de esfumar à venda. E ele pode ver como ele é menor, essa região. E isso facilita bastante na hora de você espalhar o produto, fazer a parte de tirar a marcação, que te traz mais domínio na hora de você aplicar, tá? Hoje eu vou fazer uma maquiagem bem clássica, que todo mundo consegue reproduzir em casa. Para fazer a aplicação do produto, eu vou utilizar um pincelzinho assim, ó, se chama língua de gato, também para aplicar sombra. E eu vou utilizar hoje uma cor mais coringa, assim, ó, um begezinho mais escuro, só para realmente fazer um olho bem bonito. Eu vou aplicar aqui para vocês verem aonde eu vou aplicar. Vou utilizar o espelho para mim conseguir enxergar bem. Nessa parte, ó, é bem importante, se você aplicou o corretivo e deu aquela craqueladinha ali, ó, por conta das voltinhas do olho, você tem que dar uma batidinha, tirar a marquinha para depois aplicar a tua sombra. Perceba como nesse lado eu apliquei só até onde vai o côncavo. O côncavo é quando você pega o pincelzinho e é onde afunda no olho, certo? Então assim, eu fiz até onde começa a afundar ali, tá? Vou fazer o mesmo do lado de cá. Ó, fiz a aplicação
Só depositando o produto mesmo de uma forma bem fácil. E agora eu vou vir com o de espumar, que eu já mostrei pra vocês, e vou tirar essa linha que ficou entre o côncavo e a parte de cima do olho, ó. Perceba como ele já vai montando, fazendo a maquiagem ficar bem perfeita. A mão tem que ser bem leve, então para isso você segura o pincel bem na pontinha, tá? Bem na pontinha, para que você, ó, você vai trabalhar com o pincel até meio mole na mão, para que você consiga ter o efeito que você quer. Então tem que ser bem de leve. A mesma coisa no outro olho. Esse trabalho ele pode ser feito com qualquer tom de maquiagem, tá? Então vocês podem trabalhar ele com nude, um azulzinho, sei lá, qualquer cor vocês queiram utilizar. Eu gosto muito de utilizar esses tons que são mais pro bordeaux, mais terrosos, que se adaptam melhor ao tom da nossa pele. Vou dar uma olhada no espelho aqui só para confirmar se tá tudo bem direitinho. E já está pronto. Vou passar agora um tom bem claro de nude, pode ser esse nude, esse ou até esse aqui, dependendo do teu tom de pele, você escolhe um nudezinho, tá? Então, se você for bem branquinha, você usa esse, se você for mais moreninha, você usa esse. Um tom de pele quase negro, né, ou negro mesmo, você pode usar esse ou até o mais escuro que esse, que é para fazer a transição entre a tua pele e a cor da sombra que você escolheu, tá? Eu vou utilizar esse tom aqui, que é bem semelhante à minha pele. E aí eu vou fazer a transição aqui, ó, para não ficar marcado. Então eu tiro o excesso e venho passando ele só nessa região aqui. E aí ele vai tirar toda a marcação que possa ter ficado entre a cor que você escolheu e a tua pele que ficou aqui em cima, né, no olho. Certo? Para dar acabamento na parte de baixo do olho, vou utilizar um pincel que eu já tenho há muito tempo e eu não encontrei mais para comprar exatamente igual a ele. Até vou dar uma procurada aqui, se eu encontrar eu deixo para vocês na descrição. O meu tá inclusive quebrado, ele já não tem mais o cabo, ele só tem a parte de cima. Paciência. Aí, ó, eu vou usar ele assim, ó, bem pequenininho. E ele é um pincel de esfumar também, só que ele, ó, ele é bem fino e bem pequenininho. E eu uso ele para fazer essa parte de baixo do olho, tá? Para fazer a parte de baixo do olho, você pode escolher qualquer cor que você goste. Se você for mais ousada, dá para escolher um tom com brilho. Se você for uma pessoa mais clássica, você vai usar um marronzinho. Se você quiser fazer uma maquiagem que seja mais extravagante, você vai escolher um tom mais vibrante, um azul, um amarelo. Então, assim, essa parte de baixo realmente é uma parte que eu gosto mais de brincar, de fazer uma coisa diferente na minha maquiagem, tá? Eu vou utilizar hoje um tom mais escuro. Vou utilizar tipo esse roxo aqui, que fica bem escuro. E vocês vão ver que ele dá um efeito bem bonito no olho. Você pega só um pouquinho com a pontinha do pincel. Você vai passar como se fosse aqui na linha d'água da parte de fora, né? Na linha dos cílios aqui do olho. Você encaixa ele aqui, ó. E vem puxando. A intenção é que aqui fique mais escuro e aqui vai ficando mais claro. Certo? Também vou dar uma olhadinha aqui no espelho, só para garantir. Ficou bem certinho. Foi só uma retocadinha que o lado de cá ficou mais escuro que o de cá.
Vou pegar um pincel que é um pouquinho mais de precisão para tirar aqui a marca que ficou no início, ó. E ela se emendar com a maquiagem que eu já tinha feito na parte de cima. Mãozinha bem levinha. E para finalizar o olho, eu vou utilizar essa sombra aqui, ó, que ela é uma sombra mais douradinha, meio champanhe. Ele tem um brilho bem bonito. E vou fazer o canto interno do olho para ele dar acabamento. Você não precisa usar exatamente um tom assim com tanto brilho. Pode ser um cintilante mais claro ou até um tom meio claro, né? Tipo assim, sem brilho também. Mas precisa dar um acabamentozinho sempre aqui na região do canto interno. Peguei um outro pincelzinho de aplicação de sombra. Importante que o pincel que você for utilizar para brilho seja sempre o mesmo, porque o brilho é muito difícil de você conseguir tirar das cerdas, tá? Ó, só dei um acabamentozinho mesmo no cantinho interno. Ele vai fazer total diferença no acabamento da make. Ó. Certo? Vou verificar aqui, ó, parece que ficou mais marcado aqui. Tirar a marcação. Isso você só vai conseguir se você for olhando a maquiagem e fazer. Para fazer a parte de contorno e blush, eu vou utilizar essa paleta da Arela Makeup. Ela se chama Poeta. Eu não sei se tem exatamente essa paleta à disposição ainda. Eu amo os produtos da Arela, eles são muito bons. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo uma outra que seja semelhante para que vocês possam utilizar aí, tá? Para fazer a aplicação, eu vou utilizar um pincelzinho assim, olha, chanfrado e bem macio, ó. E da mesma forma, quanto menor vocês pegarem, mais fácil vai ser para vocês trabalharem. Porque quando você pega um pincel que é muito grande, por exemplo, esse ele é maiorzão, né? Ele vai pegar uma área muito maior do seu rosto, que vai te prejudicar na parte de você esfumar e não deixar marcada essa parte que você aplicou o produto. Então, sempre quando você trabalha com um pincel menor, vai ser sempre mais fácil de você conseguir dominar o produto. Eu vou utilizar primeiro essa cor aqui, que é tipo um bronzer. E depois eu vou utilizar esse tom aqui, que é um blush num tom meio pêssego. Tá estourando um pouquinho na imagem, parece que ele é bem vermelho, mas ele não é. Ele é mais um laranjinha, mais um salmão, tá? Para aplicar, a gente sempre vai pegar aqui, ó, onde tem essa parte do lóbulo da orelha, né, que tem esse durinho aqui, e ele vai vir sempre em direção à boca, e 3 dedos antes da boca a gente para de aplicar, senão a gente vai ligar e vai parecer o Coringa, né, tipo, inteiro daqui até aqui. Então a gente sempre vai deixar os dedinhos aqui e vai começar aqui nessa parte da orelha. Ó, eu apliquei. Vou pegar aqui do outro, já vou aplicar também. Ó. Depois eu venho, tiro o excesso do pincel na mão mesmo, ó, para não ter excesso. E aí eu vou vir esfumando, ó. Lembra que eu falei para vocês que o pincel menor é mais fácil? Porque não pode ficar marcação desse produto. Então a gente vai vir, ó, passando por cima dele, ó. Esfumando para que ele não fique marcado onde eu apliquei. E aí, o que sobrar no pincel, eu faço essa região de testa. Hoje eu tô com o cabelo preso, que fica mais fácil de fazer a maquiagem para vocês verem. Mas aí, ó, eu tenho a testa bem grande. E aí, quando a gente faz essa parte aqui mais escurinha, dá uma sensação de que a testa diminui. E eu passo ela aqui também, nessa região meio da papada, que é mais escura. E ele dá um efeito também que meu rosto é mais magro. Ó, então ele dá um contorno e deixa o rosto mais bonito. Agora eu vou aplicar o blush. E o blush, gente, sempre vai ir na região das maçãs, onde realmente pega sol. Então, assim, imagina assim, se você ficasse um dia na praia,
voltasse para casa bronzeada, aonde que você estaria mais vermelhinha, né? Onde você teria pegado mais sol. Normalmente é nessa parte do rosto que é mais alta, né? Que é onde normalmente pega realmente mais sol. Da mesma forma, né, essa região aqui também pega mais sol, né, quando a gente sai. Então, você passar o produto bem aqui onde pega sol também traz uma coisa de naturalidade, tá? Então, a gente sempre vai fazer. Aqui, às vezes, nessa região do nariz, também fica meio coradinha. Então, se você aplicar o blush exatamente nos lugares onde você costuma ficar corada, você não precisa ter medo de ficar com cara de palhaça. Vai ficar sempre com cara de pessoa saudável. O que acontece é que muitas pessoas aplicam blush no lugar que não é o lugar do blush. E aí ele fica com cara de palhaço, porque parece realmente que você colocou um item que não faz parte do seu rosto ali. Então, eu vou utilizar esse aqui. Ó, eu vou aplicar ele aqui nessa região da maçã, da mesma forma que eu fiz antes, tá? A gente aplica, fica um pouquinho na pontinha do nariz aqui. Depois eu venho, dou uma limpadinha de leve na mão e venho esfumando. Para não ficar marcado e para ele se ligar com essa região aqui que eu já tinha aplicado o contorno antes. Aqui parece que ficou bem marcado, ó, vou completar aqui só para dar uma ligação, né, entre as cores e ficar bem harmônico. Parece que está bem marcado. Uma coisa que é muito importante, sempre quando vocês forem aplicar os produtos que são em pó, você tem que aplicar na pele que está úmida ainda do produto que é cremoso, para que ele fique aderido a essa parte cremosa. Se você aplica primeiro o pó compacto para selar e depois você aplica a sombra ou você aplica os contornos, o produto de blush, você vai acabar botando pó com pó e vai descolar a cor que você colocou por cima. Então a gente sempre vai primeiro fazer essa parte de contorno, blush, sombra com a pele ainda molhada, né? Molhada do produto cremoso que a gente passou, né? Do corretivo ou da base, tá? Isso vai dar maior durabilidade nessa parte, certo? E aí, depois que a gente já fez tudo isso, aí a gente vai aplicar agora o pó. O pó ele vai selar, não vai deixar transferir nem a parte que tá com cor, nem a parte da base. Ele vai, né, ficar bem grudadinho no lugar e vai também dar uma camuflada, né? Vocês viram que ficou bem escuro essa região, então ele vai também dar uma camuflada nessa parte. Eu gosto de deixar bem marcado e bem escuro, porque ao longo do dia a tendência é ir saindo, né, um pouco da maquiagem. Se você aplica bem pouquinho, não dá tempo nenhum, você já tá toda pálida. Então você aplica um pouquinho mais, passa o pó, ele vai dar uma camuflada e ao longo do dia você vai garantir que você ainda vai estar maquiada, tá? Eu vou utilizar esse pó aqui, que é da Arela também, da linha da Nai. Ele é muito bom, muito bom. De todos os pós que eu já utilizei, translúcidos, ele é um dos melhores. Ele não é completamente branco, ele tem um tonzinho meio bege. O branco, né, quando ele é completamente branco, a chance de você ficar com a cara muito branca, ou ele, quando você for gravar um vídeo, um stories, fazer uma foto, ele vai dar uma refletida na foto, e isso não vai ser legal. Então, ter esse tonzinho aqui, ele dá uma quebrada, para que você não fique também refletindo aquelas partículas brancas do pó, que apesar de ser translúcido, ele vai ter as partículas mais brancas, tá? E aí agora eu vou aplicar esse pó. Eu vou utilizar um pincel que ele é chanfrado, bem macio também. E eu vou utilizar esse aqui que ele é maior. Da mesma forma, se você não tem ainda domínio para aplicar, quanto menor o pincel, mais fácil vai ser a tua aplicabilidade, tá? Vou aplicar primeiro nessa região embaixo dos olhos, que é onde a gente precisa mais selar. E depois eu vou aplicar daí no restante, tá? Sempre dando batidinhas, ó, para ele entrar mesmo no produto e você conseguir a parte de selar. Na testa também. E depois aí que eu já fiz a parte de selar, eu venho espalhando no restante do rosto, ó, o produto.
Ó, perceberam como já deu uma boa amenizada nessa região de blush e tudo? Ficou bem mais harmônico. Ó, e a região embaixo dos olhos, ó, ela fica bem selada. Isso impede que depois fique craquelando aqui. Normalmente a gente tem algumas linhas de expressão já nessa região aqui abaixo dos olhos. Certo? Aqui eu fiz uma preparação bem básica, eu não utilizei nenhum tipo de primer antes, nem nada. É uma maquiagem bem tranquila. Se você quiser ter um pouco mais de durabilidade, se onde você mora é muito quente, se você precisa, né, às vezes você trabalha andando em pé, né, precisa, né, fazer mais esforço ao longo do dia, ter um fixador de maquiagem vai te ajudar bastante. Eu gosto de utilizar esse aqui, que é o Super Fix da LP Beauty, também da Letícia de Paula. De todos que eu já utilizei, ele é um dos melhores que eu já tive. Mas existe também o da linha da Bruna Tavares, que foi a linha que eu utilizei o corretivo. Da linha da Bruna Tavares eu vou deixar linkado aqui embaixo. A embalagem é bem semelhante, tá? E ele também vai dar um efeito de deixar a maquiagem no lugar ao longo do dia. E não se engane, não é só para se você for numa festa, não. No seu dia a dia, se você quer estar bonita, bem maquiada, você vai se maquiar antes de ir pro trabalho, passar o dia inteiro trabalhando, esse produto aqui ele vai deixar a tua pele no lugar durante o dia todo, tá? Para aplicar ele, a gente vai deixar a uma certa distância do rosto, vai aplicar ele no rosto inteiro e esperar ele secar. É importante que você, ao aplicar, não fique fazendo careta, sabe? Não fica falando, rindo, mexendo, porque isso vai fazer com que a maquiagem fique fixada, digamos, naquela forma ali, e pode acontecer de depois ficar uns vinquinhos, tá? Ó, apliquei, e aí eu venho. Esse aqui é um pacotinho de lencinho umedecido de maquiagem para ele secar. Eu preciso investir num ventiladorzinho daquele para secar esse negócio. Certo, quando já secou a maioria, né? Tipo, essa parte em cima do olho, tudo já tá mais seco. Aí eu vou vir fazendo a finalização. O que é a finalização? Sobrancelha, rímel e a boca, tá? Gente, rímel, sem mentira, esse aqui é o melhor rímel que eu já utilizei na vida. O melhor de todos, assim. Ele é o Trópico, da Ruby Rose. E esse aqui, ele é o Define e Alonga. Deixa eu focar, ó. Ele é o Define e Alonga. Eu tenho o olho bem pequenininho, né? Vocês conseguem ver que ele é pequenininho e ele é puxadinho. Se eu uso um pincel muito grande, eu até tenho outros, eu venho mostrar, fazer resenha para vocês um dia de rímel só. Se eu uso um pincel maior, eu sempre vou acabar sujando aqui em cima, vai acabar sujando aqui embaixo, quando eu vou passar no rímel na parte de baixo. Ele vai acabar engrumando os meus cílios. Normalmente isso acontece porque o meu olho é bem pequenininho, tá? Eu tenho cílios também pequenos. Esse aqui, olha o pincelzinho dele. Ele é o menor pincel que eu já vi, ó. Ele é muito pequenininho. E ele não tem cerdas, assim, ele é só um siliconezinho mesmo, ó. Ele é muito fácil para você que não sabe aplicar rímel, tem dificuldade de aplicar, que se borra toda para aplicar o rímel, né, e que é um rímel que ele tem um bom efeito, e ele não mancha, a minha pele é super oleosa, super, demais, assim. E quando eu uso rímel, normalmente essa parte aqui de baixo fica toda marcada do rímel, por bater o cílio aqui na parte de baixo. Então, ao longo do dia, eu tô cheia de filetezinho preto aqui embaixo, porque a minha pele é bem oleosa. Esse aqui, ele não transfere aqui para a parte de baixo, tem uma excelente durabilidade para mim o dia inteiro, apesar de ele não ser a prova d'água e manter o cílio molinho, sabe? Ele não fica aquele cílio duro. Eu não gosto de rímel que deixa o cílio encraquelado, duro, assim, que quando tu vai tirar à noite, tá com uma crosta. Ele deixa o cílio ainda bem maleável, bem bonitinho, tá? Então, ele é uma delícia de usar.
Vou aplicar ele aqui, ó. Só que rímel, gente, não tem como eu fazer olhando ali na câmera, tá? Então, eu vou aplicar ele aqui utilizando o espelho. Olha só, gente, para aplicar bem nesses cantinhos interno e externo, a gente vem com o pincelzinho daí com uma pontinha só. Então, ó, eu venho só com a pontinha dele, como ele é bem pequenininho, ele pega bem o produto e não fica aquele grumo feio. E percebam, ó, como uma camadinha só de rímel, olha como ele já alongou, deu definição e ficou bem bonito. Olha a diferença, sem e com. E foi só uma camadinha bem malimal, bem passadinha, bem malimal. Então, vou passar aqui no outro também. Eu gosto sempre de aplicar na parte de baixo também. Então, vou aplicar agora, dar uma camadinha na parte de baixo do cílio também. E aí, se você quiser um cílio com mais volume, né, ou tiver com tempo aí, quiser aplicar mais cílios, né, dá para aplicar várias camadas e você vai vendo que conforme você vai aplicando, ele vai ficando maior e mais preenchido. Vou aplicar mais uma só para vocês verem a diferença. Olha a diferença. Conseguem ver, ó? Mais preenchido, mais pretinho, um pouquinho mais comprido. Então, gosto também. Feito, já apliquei, né, as duas camadas. Agora também vem uma dica que é o pulo do gato para a sobrancelha. A minha sobrancelha eu faço tintura nela, eu faço a retirada dos pelos, depois eu faço tintura, não é rena, ela é tintura mesmo, é um negócio lá que a moça que faz a minha sobrancelha usa. E aí eu passei a base, pega a base em cima. Então eu venho aqui, ó, dedinho com um lencinho demaquilante, esse daqui que eu tô usando são da Vult, ó, tá? Lenço demaquilante. Para tirar a base de cima da sobrancelha, ó. Eu venho, ó, com bastante cuidado para não sair também da parte da sobrancelha, ó. Certo? E ela fica, ó, bem mais evidente, mais bonitinha. Se você não tem sobrancelha, gosta de dar uma evidenciada na sobrancelha, a sobrancelha ela é a moldura do rosto, né? Ela vai fazer total diferença.
no acabamento da tua maquiagem, no teu dia a dia. O melhor produto que eu já usei para sobrancelha foi uma canetinha de sobrancelha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, ela é uma canetinha assim. E aí, a ponteirinha dela é assim, ó, como se já fosse para fazer os fiozinhos, ó. A minha já tá até acabando, ela é muito boa. E eu tenho ali na Amazon também, vou deixar para vocês o link. E ela não é cara, pelo que ela promete, porque assim, ó, eu já usei lápis, o lápis ele transfere, ele escorre ao longo do dia. Eu já utilizei aqueles que é tipo um rímelzinho também, não gosto do efeito que ele dá, ele não dá definição e fica assim uns fios meio grumado. Eu já utilizei sombra, foi uma das melhores coisas que eu já utilizei, foi sombra, mas também ao longo do dia ela pode ir saindo, né? Não dá o mesmo efeito. E esse daqui ele é como se fosse uma canetinha mesmo. Ele vai ter um efeito de lápis, né? E ele faz os fiozinhos. Ele é bem fininho, então você consegue fazer bem os cantinhos com ele. E ao mesmo tempo ele já vai sair sequinho e não vai ficar escorrendo ou transferindo ao longo do dia, tá? Então ele deixa a sobrancelha bem bonita. Ó, dá uma passadinha aqui só para vocês verem. Ele segura também os pelinhos no lugar, sabe? Então, se você tem a sobrancelha com pelinho e quer dar uma seguradinha, ele também dá uma seguradinha nos pelinhos no lugar. Certo? Eu fiz um risco errado ali. Pronto. E para finalizar, o que eu estou gostando muito de utilizar é essa linha de batom Visage da Vult. Ó, Visage da Vult. A cor que eu mais estou utilizando e que sempre vocês me perguntam lá nos stories é o nude, não, é o rosa frio. Rosa frio. É sempre a cor que vocês me perguntam, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a corzinha dele. Pra vocês baterem print, ó. Tá? Rosa frio. Ele fica muito bonito. Eu tenho outras cores, eu tenho nude quente, eu tenho vermelho quente, eu tenho marrom frio, acho também dessa linha. E eu gosto muito da textura dela. Ela é um batom líquido, só que não deixa aquela sensação de boca craquelada, de batom líquido mesmo. Ela dura para mim o dia inteiro, né? Às vezes eu dou uma retocadinha só aqui no centro, aqui, ó, porque como eu tenho a boca bem grande, conforme eu vou falando, às vezes vai molhando aqui e acaba dando uma saidinha bem aqui no meio, então eu dou uma retocadinha, mas no geral, eu posso comer, eu posso sair, posso fazer qualquer coisa e a boca continua intacta, muito bonita. Sem falar que ele é bem fácil a aplicação, o pincel dele é bem pequenininho, ó, comparado a outros pincéis, e eu gosto bastante, ele já dá um efeito bem bonito na boca. Ó, eu sempre aplico no centro, e aí eu faço primeiro de tudo a transferência. Então eu vou até aqui onde acaba a minha boca e em cima também. Ó, dessa forma, eu já formo o formato da minha boca, já fica bem direitinho, eu acho muito mais fácil do que ficar contornando ela inteiramente. E aí, o que eu vou fazer agora é só fazer o arco do cupido aqui, que é onde não pega normalmente o batom nessa transferência, tá? Se você não tem o arco do cupido, porque às vezes acontece, né, de a pessoa não tem, a boca dela é mais retinha, você pode fazer ele, né, criando aqui um xizinho no início da boca, e isso faz a boca ficar muito mais bonita, mais desenhada. Eu gosto bastante do efeito que dá, né, ter essa partezinha aqui do arco do cupido bem desenhada, tá? E aí você pode fazer com o próprio pincelzinho. Vou mostrar aqui para vocês. Você vai pegar aqui, ó, a parte do final da sua narina, vai ser onde vai começar o teu arco do cupido aqui e aqui também, né? A gente normalmente tem essa partezinha aqui. Então, você vai pegar o ponto mais alto e você vai fazer um pra cá. Depois, você vai pegar o ponto mais alto e vai fazer o inverso. Peraí que eu borrei enquanto eu tava falando pra vocês. Depois você vai preencher fazendo o lado de cá e o lado
de cá até completar aqui com o restante da boca. Certo? Terminei ali, né, a parte de contornar, só tava dando uma olhadinha no espelho para conferir. E aí, se você vê que precisa de um pouquinho mais de produto nessa parte central da boca, se sua boca for maior igual a minha, aí você vai pegar só mais um pouquinho de produto e passar aqui no centro. Ó. Eu gosto muito dessa cor, ele não é um nude que fica feio, muito claro na pele. Ele é um nude que vai se adequar bem, que vai ficar um tom bem saudável na boca. Ao mesmo tempo, ele tem um ar de mistério, por ele ser mais frio, né? Fica uma boca muito mais bonita, bem profissional. Então, gosto bastante desse tom. Ele se adapta bem com o meu dia a dia e ele é super fácil de aplicar. Então, gostei bastante. Como eu fiz a aplicação da parte do fixador de maquiagem, ele volta a dar uma brilhada. A minha pele é super oleosa e eu tenho realmente essa parte que são mais, dá mais brilho mesmo na pele, tá? Eu não gosto, e aí eu volto com um pouquinho mais do pó translúcido, tá? Eu particularmente prefiro ela mais opaca, ó. Tipo, principalmente para gravação de stories, né, e tudo mais, eu prefiro ela mais assim, mais opaquinha. Então eu venho com um pouquinho mais do pó, só para tirar esse excesso de brilho da pele. Certo, meninas? O que vocês acharam da maquiagem de hoje? Eu gostei bastante, eu acho uma maquiagem bem coringa, vocês conseguem trabalhar bem com ela, tendo poucos produtos, né, na mesa de vocês. Se você não tiver sombra, você pode tranquilamente utilizar os itens da paleta de blush. Então, você consegue fazer essa mesma sombra aqui, utilizando este tom, o tom de iluminador, né, para fazer aqui o canto interno. Então, você consegue trabalhar super bem, né, fazendo apenas com a sua paleta de blushes também. Então, se você não tem necessidade, às vezes, você ter uma paleta assim, e você pode ter uma paleta assim, que já vai conseguir te gerar uma bela maquiagem também. Posso vir um outro dia, se vocês quiserem, deixar aqui nos comentários, fazer para vocês uma maquiagem só utilizando a paleta de blushes, que vocês vão ver como é possível. Até batom a gente consegue fazer utilizando essa paleta aqui, que é a paleta de blush, certo? Gostaram da aula de hoje de make? Vai ficar mais fácil aí para vocês? Eu sei que no vídeo parece que fica muito demorado para fazer, porque eu estava explicando todos os itens, mas no seu dia a dia ela é uma maquiagem muito rápida e que você consegue fazer ela em poucos minutos, cerca de 5, 6 minutos, a maquiagem está completamente pronta. Certo? Obrigada por vocês ficarem até o final. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram e se vocês querem mais conteúdos desse tipo aqui no perfil. Certo? Um beijo para vocês!